Aleluias. Graça e paz, queridos. Que dias difíceis. Que dias complicados. Deus nunca disse que seria fácil. Ao contrário, Ele nos advertiu que no mundo nós teríamos diversas aflições. Mas Ele nos garante que estaria conosco. Isso é a nossa segurança. É saber que Deus está conosco, independente de qualquer situação, de qualquer acontecimento. Deus nos fez uma promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias nós estamos recebendo notícias ruins, mas a gente tem certeza que Jesus está cuidando de nós. Eu nunca tive tanta convicção que Jesus está voltando como eu tenho tido nesses últimos dias. Eu não sei você, mas a cada dia que passa eu tenho plena certeza que Jesus está a caminho para buscar a igreja. Por isso Deus tem sinalizado, usando os seus profetas, para nós colocarmos a nossa casa em ordem, a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, porque os dias são maus. E Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu não sei como você está, eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei se você está com algum parente internado, eu não sei se você perdeu algum ente querido, algum amigo, eu não sei se você perdeu o seu trabalho ou se alguma coisa saiu conforme o planejado, mas eu sei que Deus sempre tem uma palavra ao nosso coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6. Deus colocou uma palavra ao meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Está lá em Gênesis capítulo 6, o verso de número 11, leiamos até o verso de número 22. Hoje eu quero falar sobre o tema: quem escapará do juízo? Quem escapará do juízo? E nós vamos se utilizar de um homem que teve muita fé, chamado Noé, para decorrermos nessa pregação. Gênesis capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia na sua casa, tiver um exemplar da palavra de Deus, abra comigo em Gênesis capítulo 6, verso de número 11, leiamos até o verso de número 22. Presta bastante atenção na leitura. Olha o que a Bíblia diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Essas são as gerações de Noé. Noé, homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvadas a sua largura e de 30 côvadas a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, falharás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio. Olha que a Bíblia diz: eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra se expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivo contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, das animais conforme a sua espécie, de todo réptil, de toda conforme a sua espécie, 2 de cada um entrarão. E leva contigo de toda a comida que se come junto para ti, e te fará para mantimento a ti e a eles. Versículo 22. E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou.
assim o fez. Graças a Deus. Quero que você preste bastante atenção aqui, bastante atenção. Hoje eu quero falar sobre o tema: quem escapará do juízo? Quem escapará do juízo? O capítulo 6 é o capítulo que descreve o momento em que Deus se arrepende de ter feito o homem. O capítulo 6 é o capítulo que Deus se arrepende de ter feito o homem. Só a caráter de informação, quando Deus se arrepende de ter feito o homem, a Bíblia não está dizendo que Deus violou os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, como por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade. Não. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, a Bíblia está usando uma expressão ou uma linguagem antropomórfica, que significa que Deus, naquele momento, ao olhar para a terra, sentiu tristeza, sentiu dor. A palavra em hebraico significa naham. Deus sentiu um lamento, Deus sentiu um pesar. O coração de Deus estava triste, o coração de Deus estava pesado, o coração de Deus estava literalmente, em termos convencionais, abalado. Pensar que Deus se abala ou se entristece é coisa de humano, mas a Bíblia diz que o coração de Deus ficou entristecido. A Bíblia diz que os homens haviam se corrompido. Eu sou pai de 2 filhos, e tudo que eu desejo aos meus filhos é que eles possam crescer e serem bem-sucedidos. Mas imagina Deus fazendo a criatura, fazendo os homens à sua imagem e semelhança, e os homens, ao invés de serem imagem e semelhança de Deus, tornam-se mundanos, carnais, imorais. A Bíblia diz que Deus estava triste. O verso de número 11 diz que Deus, olhando do céu à terra, viu que o coração do homem tinha muita maldade. Na verdade, a terra estava corrompida de corrupção e cheia de violência. O coração dos homens só almejavam por maldade. Os homens, naquela época, já eram amantes de si mesmos. Aquela cidade estava literalmente imersa na pornografia, na prostituição, na imoralidade sexual. Os casamentos já não eram mais importantes. Eles casavam-se e davam-se em casamento. Os homens eram cruéis, cometiam crimes hediondos. A cidade estava imersa em todos os delitos carnais possíveis. Havia muita lascívia, havia muita separação, muito divórcio, muita maldade. A Bíblia diz que a terra estava completa de corrupção e de muita violência, de muita maldade. Você via irmão matando irmão, você via assassinatos, você via roubos, você via furtos. E Deus, olhando do céu, Ele começa a ver a criatura feita pelas suas mãos cometendo os crimes e mais crimes horríveis. Então fica muito claro que Deus estava triste. E eu posso afirmar que Deus também está entristecido com o que está acontecendo no mundo hoje. O homem se tornou mau. Quem era para proteger a pátria está roubando os cofres públicos. Ladrões e mais ladrões. Não há mais hospitais para as pessoas que estão doentes, porque toda a verba destinada aos hospitais foram roubadas. Os homens matam, furtam, se prostituem. Nós estamos vivendo dias difíceis, e a gente percebe que Deus, olhando do céu para a terra, fica irado. Deixa eu colocar um ponto de observação aqui. Deus, Ele tem um limite de paciência. Deus também tem um limite de paciência. E quando Deus olha do céu para a terra, Ele diz: eu vou destruir a terra. O ser humano se tornou mau, o ser humano se tornou carnal, só há maldade, só há morte, não há respeito, não há justiça, eu vou destruir tudo. Do outro lado, alguém pode perguntar assim: mas bispo, não parece que Deus é genocida?
de destruir uma cidade inteira? E eu digo para você que não. Deus é juízo e amor. Deus é amor, mas também é justiça. A base do trono de Deus é justiça. Deus, Ele é justo. E Deus precisa destruir aquela geração para reconstruir uma geração nova. Deus precisa exterminar aquela geração para começar uma geração nova. Então, preste atenção nisso aqui. O que era o dilúvio? Era Deus amputando todas as partes do corpo que não respondiam mais e trabalhando com a única parte do corpo que respondia, a saber, Noé. Eu vou dizer de novo, o que era o dilúvio? O dilúvio era Deus amputando todas as partes do corpo que já não operavam mais e recomeçando com a única parte do corpo responsiva, que era Noé. A Bíblia diz que Deus derrama juízo sobre a terra. Qual foi o juízo? O dilúvio. O dilúvio era tempestades, águas, inundações. A terra seria inundada de água. A terra seria tomada por água, por tempestade. Todos morreriam. Porém, diante daquele caos, diante de toda a maldade, Gênesis 6:8 traz uma luz de esperança. A Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. No meio de um caos, no meio de tanta maldade, havia um homem que havia achado graça diante dos olhos do Senhor. No meio do caos, no meio da imoralidade, no meio da corrupção, no meio da violência, havia um homem que havia achado graça diante de Deus. E quando Deus olha, encontra Noé, e Deus resolve liberar o seu plano de salvação para a vida de Noé. A Bíblia diz que Deus chama Noé e diz: Noé, eu vou trazer juízo sobre a terra. Versículo 13: darei fim sobre os seres humanos, porque a terra se enche de violência por causa deles, e eu destruirei. Eu vou trazer água sobre a terra, dilúvio para destruir tudo debaixo do sol. Ou seja, Deus destruiria todos, tiraria o fôlego de vida, tudo que havia na terra pereceria. Deus falando com Noé. E eu imagino que Noé, ouvindo tudo aquilo, porque Noé era um ser humano finito, pergunta a Deus: como é que a gente vai se salvar de tudo isso? Como haverá salvação, talvez para minha casa, para minha família? E Deus diz no verso 14: Noé, faça uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimento, revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura. Deus vai dando a planta da arca. Faça uma arca, revista ela de betume do lado de dentro e do lado de fora. E essa arca você vai colocar uma porta lateral e uma janela superior. Preste atenção nisso. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Ou seja, Deus falou: faça uma janela. Depois que você fazer a janela, você vai colocar uma porta nessa arca. Presta atenção aqui, uma porta nessa arca. Uma porta nessa arca. Presta atenção, a Bíblia diz: coloque uma porta lateral e faça um andar superior, um andar médio e um andar inferior. Noé recebeu a planta. A planta era uma janela, uma porta, 3 andares. E a Bíblia diz no versículo 22: e Noé fez tudo quanto Deus pediu. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você já imaginou Deus dizendo a um homem normal: olha, você vai construir uma arca de mais de 190 metros, 3 andares, no meio de um deserto? Você sabe o que é você ouvir a voz de Deus dizendo: olha, construa uma arca, eu vou mandar chuva. Detalhe, ainda não havia naquele período tido nenhum dilúvio, não havia tido nenhuma tempestade a ponto de fazer com que alguém criasse uma embarcação como essa. Era algo muito novo, era algo inovador, era um projeto inovador. Mas a Bíblia diz que Noé obedeceu tudo aquilo que Deus mandou. Talvez quando ele começa aquele projeto da arca, a própria família dele não entendeu. Talvez os amigos de trabalho zombaram dele, talvez os amigos da rua zombaram dele, talvez as pessoas do seu trabalho zombaram dele. E a Bíblia diz que Deus deu o projeto da arca para ele, falou com ele e depois se calou. Ele teve que andar por fé.
Irmãos, eu quero dizer para alguém aqui que a paciência de Deus está curta. E essa palavra é muito importante para todos nós, porque Deus disse que destruiria a terra. Essa palavra, ela é para os dias de hoje. Da mesma forma que Deus destruiu a terra há anos atrás, Deus também vai destruir essa terra. A única diferença é que no tempo de Noé foi destruída com água, e no nosso tempo será destruída com fogo. Jesus, no seu sermão escatológico, profético e apocalíptico, capítulo 24 de Mateus, versículo 36, diz que assim como nos dias de Noé, olha aqui, assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comendo, bebia, casando-se e davam-se em casamento, até que um dia Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. A segunda vinda de Jesus, os sinais serão iguais aos sinais dos dias de Noé. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. O que significa? Que o prelúdio da vinda de Jesus vai ser igual nos dias de Noé. As pessoas vão estar casando, comendo, bebendo, divorciando-se. Será um tempo onde as pessoas vão investir toda a sua força naquilo que é trivial. As pessoas vão viver para comer, para se vestir. As pessoas vão estar imersas em suas paixões. Vai ser uma época de calor humano, onde as pessoas vão casar-se e dar-se em casamento. Ou seja, o divórcio vai ser o top 5, ou seja, o ápice. As pessoas vão casar, vão separar, as pessoas vão ter relações sexuais antes do tempo, as pessoas vão viver só para o agora, só para o hoje. E olha o que está acontecendo. Enquanto tem gente luxando, tem pessoas passando fome. Enquanto tem pessoas que estão edificando a sua casa na rocha, existem pessoas agora que estão edificando a sua casa na areia. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver que aumentou o nível de divórcio, o número de divórcios na pandemia. Engraçado. Era para melhorar o relacionamento, mas a pandemia piorou o relacionamento, porque 2 estranhos tiveram que dividir a mesma casa, perceberam que não se conheciam, perceberam que eram estranhos uns aos outros. Irmãos, Jesus está voltando para buscar a igreja, e um dos sinais é que as pessoas estão vivendo só o agora. Só que no meio de tudo isso, Deus querendo destruir o povo, Deus encontrou um homem chamado Noé, que decidiu andar na contramão do sistema. Eu vou profetizar nessa noite para você que está na sua casa. Deus encontrou um homem que decidiu andar na contramão do sistema. E eu quero acreditar que nós também, nesses últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra, nós vamos andar na contramão do sistema. A Bíblia diz que Noé tinha 3 características das quais nós precisamos ter para nos ver livre do juízo. Versículo de número 9: Noé era justo, Noé era íntegro, e Noé andava com Deus. É isso mesmo, Noé era íntegro, Noé era justo, e Noé andava com Deus. 3 características extintas na pós-modernidade: justiça, integridade e comunhão com Deus. Diga para mim, se você pode contar na sua mão 5 pessoas das quais você conhece, que é íntegro, que é justo e que caminha com Deus. Vamos melhorar. Diga para mim 3 pessoas que você conhece, que é íntegro, que é justo e que caminha com Deus. Essas 3 virtudes estão extintas na pós-modernidade. Não há muitas pessoas hoje que são íntegras, não há muitas pessoas que são justas, não há muitas pessoas que caminham com Deus. Mas no meio de tudo isso, Deus viu que havia um homem que estava andando na contramão do sistema. Irmãos, Deus está levantando a sua casa nesse tempo de pandemia para você andar na contramão do sistema, para você andar na contramão do mundo, para você andar na contramão dos valores impostos pelo governo, para você andar na contramão de tudo aquilo que está sendo dito. Nós precisamos dar uma resposta para tudo isso que está sendo dito, e a resposta é andarmos na contramão. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. A vida começa após a morte. Comece a colocar isso na sua cabeça: a vida começa após a morte. O apóstolo Paulo diz que esse corpo
vai ser lançado na terra. Esse corpo mortal vai ser lançado na terra e depois vai ser ressuscitado, revestido de um corpo de glória. Nós vamos ser revestidos de um corpo de glória. Se nós não morremos antes, nós seremos arrebatados com Cristo. Então nós precisamos andar na contramão do mundo. E eu e você precisamos o quê? Ter justiça, ser justo. Hoje as pessoas querem levar vantagem em tudo. As pessoas sempre querem levar vantagem em tudo. É a lei de Gerson. O importante é ter vantagem. Integridade é ser inteiro, completo e andar com Deus. Você já pensou nessas 3 virtudes? Deus encontrou um homem no meio de uma geração corrompida que era justo, íntegro e andava com Deus. Você sabe o que pode nos livrar do juízo? Andarmos com Deus. Se o Senhor me recolher antes do tempo, eu queria que alguém colocasse na minha lápide: o Diego andou com Deus. Se você partisse hoje, como nosso irmão Lázaro partiu, como muitos outros santos partiram e foram recolhidos por Deus, o que você queria que tivesse escrito na sua lápide? Aqui jaz um irmão que andou com Deus. Aqui jaz um irmão íntegro, um irmão justo, um irmão temente a Deus. Quantos cristãos estão brincando nesse tempo? Quantos cristãos tornaram-se carnais, imundos, imorais? Quantos cristãos estão na internet zombando de Deus? Homens que um dia estiveram na casa do Pai, tomaram ceia, foram batizados, foram cheios, e hoje estão escarnecendo, estão bebendo, comendo, dando-se em casamento, estão desapercebidos. Jesus virá, o dilúvio. Eu quero orientar a igreja que eu pastoreio: prepare-se para a grande tempestade que virá. Não tenham medo disso. Virá uma grande tempestade, mas aqueles que andam com Deus, aqueles que estão com o Senhor, aqueles que guardaram e prepararam a casa na rocha, esses serão protegidos, esses serão escondidos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não será atingido. Deus está trazendo uma palavra aos nossos corações. Andar com Deus significa ter intimidade com o Senhor. Andar com Deus significa conversar com Deus, orar, jejuar, estar na posição, estar na brecha. Hebreus 11 verso 7 diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. É tempo de temer, é tempo de andar por fé. O que vai ser de você amanhã não pertence a você, pertence a Deus. É tempo de nós como igreja andarmos por fé, prepararmos a nossa família para a salvação. Olha o que a Bíblia diz: Noé andou por fé e preparou a salvação da sua família, preparando a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Andar com Deus é ter um relacionamento com Ele. Eu vou falar algo aqui que você nunca vai esquecer. Quando a gente pensa em Noé, a gente pensa que Noé tinha 80 anos, 90 anos. Pasmem. Quando Deus chama Noé para fazer a arca, Noé tinha 500 anos. Posso falar algo? 500 anos Noé andava com Deus. Deus não chamou Noé para salvá-lo, ele já era salvo. Aleluias. Você sabia que Noé tinha 500 anos quando Deus falou com ele sobre a arca? Noé andou com Deus 500 anos, esperando uma palavra do céu. Ele estava na brecha, posicionado, com os ouvidos abertos, até que um dia Deus falou com ele. Durante 500 anos ele caminhou com Deus. E eu fiquei apaixonado quando eu comecei a estudar essa história, porque você sabe que Enoque foi bisavô de Noé. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis 5:23 que Noé aprendeu a seguir a Deus
com o seu bisavô Noé. Gênesis 5:23, e foram todos os dias de Noé 375 dias, 375 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, portanto Deus o tomou para si. Espera aí, 500 anos ele serviu a Deus, mas ele aprendeu com o seu bisavô Enoque. Enoque foi transladado, foi tomado. Chegou a hora do pai ensinar quem é Jesus para o filho ensinar Jesus para o neto, e assim sucessivamente. Pai, chegou a hora de você discipular o seu filho na sua casa. Noé andou com Deus 500 anos. Só que Enoque representa aqueles que, na teologia, aqueles que serão arrebatados antes da tribulação, porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado antes do dilúvio. E Noé representa aqueles que vão passar pela tribulação, mas estarão guardados. Aleluia. Nós estaremos guardados diante do dia do juízo. Deus está chamando a gente para ter uma relação íntima com Ele. Aleluias. Sabe aquela relação íntima que tomou Enoque para Deus? É essa relação que Deus quer que nós tenhamos com Deus. Noé andava com Deus. Jesus disse que nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Havia dois tipos de pessoas nos dias de Noé. Primeiro, as pessoas que eram como Noé, que eram pessoas envolvidas na obra de Deus. E outro tipo de pessoa, o outro tipo de pessoa era o resto. Eram as pessoas que estavam embriagadas na normalidade da vida. Existem dois tipos de pessoas que representa nos dias de Noé. O primeiro tipo, Noé, que estava construindo algo para Deus, e o segundo tipo, o resto, que estava andando na normalidade do mundo. Diga aí, você é Noé nessa geração ou o resto? Você está edificando alguma coisa para Deus ou você está vivendo só para si? Você está empenhado na edificação, na propagação do reino, ou você está vivendo só para si? Quem nós somos? Pois nos dias de Noé o povo vivia comendo e bebendo. Agora, queridos, toda criança gosta da arca. Eu só me lembro de um sermão, me lembro de alguns, mas o que mais marcou minha vida no início da minha salvação foi um sermão que eu ouvi sobre a arca. O que a arca representa? Porque a Bíblia diz que ele construiu uma arca. O que a arca representa? Presta atenção aqui. Uma estrutura de proteção contra as tempestades e os dilúvios. Grava isso. O que a arca representa? Uma estrutura de proteção contra as tempestades e o dilúvio. Durante 120 anos, diz o apóstolo Pedro, que Noé foi um pregador de justiça, um pregoeiro de justiça. Então ele acordava pela manhã, batia o martelo, pegava madeira, cortava madeira. Durante 120 anos ele fez o projeto da arca. Irmãos, Deus falou com ele no início, depois se calou. Ele ficou sem ouvir a voz de Deus 120 anos. Mas mesmo sem ouvir a voz de Deus, ele trabalhou no projeto que Deus havia dado para ele. Ele edificou aquilo que Deus havia pedido para ele. Ele concluiu a obra que Deus havia pedido para ele. Mesmo zombado, mesmo escarnecido, as pessoas vão começar a zombar de você agora. Nesse exato momento, com certeza tem alguém aí que diz: já vai assistir o culto do pastor. Os mais bizarros dizem: já vai dar dinheiro para o pastor. A Bíblia diz que os loucos zombam de Deus. Nesse exato momento, com certeza tem alguém que está dizendo: mas já vai ouvir mais uma pregação. Só que a mensagem ela vai sendo pregada: arrependam-se, convertam-se, o reino de Deus chegou, Jesus está voltando para buscar a igreja. Noé, ele passou muitos anos sendo rejeitado, mas ele não deixou de fazer a arca. A arca representa uma estrutura protetiva de salvação. A arca é uma tipologia. Entenda bem, a arca ela é uma tipologia da igreja. Diga para mim, quantas vezes você não entrou na igreja e ouviu uma palavra e por aquela palavra você não tirou sua vida?
Quantas vezes você não entrou na igreja com seu casamento quebrado e você ouviu uma palavra e você alinhou seu casamento? Quantas vezes você não entrou na igreja, ouviu uma palavra e saiu dali e não foi pecar, não foi usar droga, não foi se prostituir? Por quê? Porque ao entrar na igreja e ouvir uma palavra bíblica, a estrutura eclesiológica protegeu você. Por isso que você não pode sair da igreja, você não pode se desviar da igreja, você não pode se tornar um desviado, você não pode se acostumar com o culto online. Muitas pessoas estão acostumadas em congregar em casa. E, irmãos, não existe congregação dentro de casa. Estamos na pandemia, precisamos nos ausentar para dentro de casa. Mas olha, Cristo é o cabeça da igreja. Ele não é só o cabeça do seu lar, ele é da igreja. A arca representa a igreja, é uma tipologia da igreja. Escute isso. A igreja é a estrutura de proteção contra o dilúvio que virá sobre a terra. Quantas vezes eu não entrei na igreja chateado? Quantas vezes eu não preguei nesse altar aqui chateado, entristecido, com problemas pessoais, com crises existenciais, com problemas financeiros? E nesse altar Jesus me renovou, porque a igreja é a estrutura de proteção contra as tempestades que virão. A igreja não é a arca, entenda bem. A igreja não é a arca, mas tem tudo a ver com a arca. Porque a arca tinha 3 divisões: animais, humanos e alimento. Representa Pai, Filho e Espírito Santo. Na igreja, irmãos, a gente convive com pessoas diferentes. Você já imaginou os animais convivendo junto? Cobra, jacaré, leão. Você já imaginou? Aquele povo trancafiado dentro de uma arca, o mau cheiro que estava dentro da arca. Você já imaginou? As brigas que aconteciam ali dentro, passou a acontecer, animais brigam entre eles. Você já imaginou dentro da arca o barulho que estava dentro da arca? Talvez muita gente ali dentro teve vontade de saltar, mas quando olhavam na janela, via que do lado de fora havia dilúvio e morte. Irmãos, deixa eu dizer algo para você: no mundo só existe morte, dilúvio e tempestade. Mas se você estiver na igreja, se você estiver no corpo, você está protegido, você está guardado, você está blindado contra o dilúvio que há de vir sobre o mundo. O dilúvio está a caminho, você precisa voltar para a igreja. Efésios 5:23, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Quando você congrega em uma igreja bíblica, essa igreja te ensina a palavra, te ensina as verdades, te ensina as doutrinas, e isso tudo vai te proteger das tempestades que há de vir. Aqui a gente ouve a palavra, aqui a gente mergulha no evangelho, aqui a gente se relaciona, aqui a gente aprende a se solidarizar pelo próximo. A igreja não salva, a denominação não salva, estar no lugar certo não salva. O que salva é Cristo, mas a igreja é importante. Esse aqui é um chamado para você que se desviou. Esse é um chamado para você que está há muitos anos sem pisar o pé dentro de uma igreja. Está na hora de você se proteger contra a tempestade que há de vir sobre o mundo. Volte. Mas eu me machuquei com o pastor. Mas eu me feri com alguém. Os homens vão sempre ferir você. A igreja é santa. A igreja é a noiva. Aleluia. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada para se encontrar com Jesus nos ares. Seremos julgados no tribunal de Cristo para recebermos o galardão, e assim entraremos no céu para desfrutar do banquete, das bodas do Cordeiro. Esse é um tempo de nós retornarmos o nosso coração para Deus. A igreja é o lugar dos salvos. Bispo, quem escapará do juízo? Todos aqueles que estiverem na arca. Agora presta atenção. Quem escapará do juízo? Todos aqueles que estiverem na arca. Quem é a arca? Jesus. A igreja protege da tempestade, mas quem é a arca? Jesus. Você lembra que eu disse para você? Deus falou, coloque uma porta na arca. Quem é a porta? João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse, eu sou a porta. João 14:6 diz,
eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém se livra lá do dilúvio, ninguém se livra lá da tempestade, a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, a saber, Jesus Cristo, a porta. Ele é a porta. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos vós que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem vai nos livrar do juízo? Jesus. Ele nos livrará do juízo. Por isso você tem que voltar para a arca. Tem gente que saiu da arca. Irmãos, o dilúvio está chegando. A tempestade está a caminho. São mais de 3.000 pessoas morrendo por dia. O Brasil está colecionando os seus mortos. A morte já chegou na sua casa. A morte já chegou perto dos seus entes queridos. Não dá para ficarmos fora da arca. A arca é a solução, é a salvação. Jesus é a nossa salvação. Noé está batendo prego. Alguém passa e diz: idiota. Alguém passa e fala: ó, o crentinho. Alguém disse: olha, já vai ligar no culto online, mas é bobo mesmo. Vamos curtir a vida. Vamos curtir a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para que voltar para Jesus? Eu tenho visto coisas horríveis na internet. A porta vai ser fechada. É interessante que quem vai fechar a porta vai ser Deus. Não adianta chorar. Não adianta bater na porta. Não adianta. Você vai procurar uma igreja para congregar e não vai ter mais. Você vai procurar uma mensagem para ouvir e não vai ter mais. Você vai procurar um pastor para pregar arrependimento e não vai ter mais. A porta da arca vai ser fechada, mas ainda dá tempo de você entrar. Eu quero convidar você que está do outro lado aí: entra na arca hoje. Coloca a tua família, teus filhos, entra na arca hoje. Coloque tua família, coloque tua esposa na arca, teus filhos na arca, coloque todo mundo dentro da arca, porque o dilúvio vai vir, e quem estiver dentro da arca vai ser livre do dilúvio. Nos dias de Noé, quem salvou as pessoas da destruição foi a arca. Hoje quem nos salva da condenação é Jesus. Romanos 8:1: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a arca estava feita, Noé pegou sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras, ele e a sua esposa, e entraram na arca. A Bíblia diz que ninguém levou isso a sério. Deus fechou a porta do lado de fora. Ele fechou a porta. É o período que a graça vai sair de circulação. E o dilúvio começou a vir. Chuva, vento, tempestade. As ruas começaram a se inundar. As crianças começaram a morrer. Os idosos começaram a morrer. As pessoas conseguiam nadar por um período, mas não conseguiam mais. A arca foi subindo. E durante muitos dias, 40 dias, começou a chover. Matou todos aqueles que estavam em volta. E a arca intacta. E a família de Noé intacta. E os filhos de Noé guardados. E as noras guardadas. E a esposa protegida. Por quê? Porque Noé levou a sério aquilo que Deus disse para ele. Você pode me ouvir, esse pregador, você pode ouvir o seu pastor hoje, levar a sério ou não. Você pode pensar que é só mais uma mensagem como qualquer outra que eu já preguei, mas não é. Essa mensagem é a mensagem dos últimos dias. Prepara a tua família, porque virá uma tempestade. Você que é homem, prepara a tua casa. Coloque a tua família na arca. Acabou o tempo da esposa vir para a igreja e o marido não vir. Acabou o tempo do filho vir sozinho e os pais não virem. Tem que todo mundo entrar na arca, porque o dilúvio vai vir. Chegou, parou, não tem mais tempo de você dizer: amor, ora por mim, eu vou ficar em casa. Nós precisamos voltar para a arca e estarmos protegidos dentro dela.
Passou-se muitos dias, todos morreram. Você lembra que Deus pediu para que ele colocasse uma porta e uma janela? Imagino que depois de muitos dias ele abriu a janela e viu um monte de água. Só que o capítulo 8, versículo 1 diz que Deus colocou um fino dilúvio. E a Bíblia diz: então lembrou-se Deus de Noé. Aleluia. Passados 40 dias, Noé abriu a janela. Lembra da janela? Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo. Mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Noé abriu a janela, soltou um corvo. Corvo se alimenta de carne. Achou carne e ficou. Depois ele pegou uma pomba, soltou a pomba. A pomba retoma, porque não havia encontrado nada. Depois de 7 dias ele pega mais uma pomba e solta de novo. A pomba vai, pousa em uma árvore de oliveira, arranca uma folha de oliveira, traz essa folha para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba. Ao atardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova. Presta atenção, trouxe para dentro da arca uma folha nova, uma folha nova, uma folha nova de oliveira, uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra, esperou ainda 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Ou seja, Noé entendeu que já tinha terra seca para ele parar e para ele poder descer. Eu quero dar uma palavra para você. Você vai sair dessa pandemia não na direção do corvo, você vai sair dessa pandemia na direção da pomba. Haverá um tempo novo para você e para sua família após essa tempestade. Descanse, irmãos. A Bíblia diz: Deus se lembrou de Noé, e Deus também há de se lembrar de todos aqueles que na hora da pregação entraram na arca. A folha era nova. A folha era nova. A folha era nova. E a Bíblia vai dizer que saiu da arca sua mulher, seus filhos, suas noras, os animais, todos saíram da arca. Versículo 20. A primeira coisa que o cara fez quando... Irmão, se eu saísse da arca depois de tantos dias no dilúvio, 120 anos construindo, eu não sei o que eu faria. Você sabe o que esse cara fez? A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, pegou a mulher, pegou os filhos, pegou a nora, versículo 20, e disse: vamos fazer um altar de adoração a Deus. Eu quero dar receita para você, para quando essa pandemia terminar. A primeira coisa que você vai fazer: terminou a pandemia, levanta um altar. Levanta um altar. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomou alguns animais puros, ofereceu em holocausto. Ele sacrificou na terra nova, ofereceu o holocausto, queimou no altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Sabe esse arco-íris que você viu aí? Representa a aliança que Deus tem conosco. Esses dias a gente estava voltando para minha casa e eu vi um arco-íris. Deus falou: tenho uma aliança com vocês, tenho uma aliança com vocês, tenho uma aliança com vocês. Pega essa palavra na sua casa. Deus tem uma aliança com o povo brasileiro. Deus tem uma aliança com o Brasil. Deus tem uma aliança com todos aqueles que aceitaram o seu Filho Jesus, todos aqueles que são pregadores de justiça, todos aqueles que colocaram seus filhos na arca. Deus tem uma aliança com a gente. Eu sei que muitas pessoas vão sair dessa pandemia sem nada. Muita gente já perdeu muitas coisas. Mas eu quero dizer para você: você vai recomeçar com o que você tem. Porque agora você entendeu que mais importante do que ter é ter do lado quem pode te dar as coisas, que é Deus.
Deus pode te dar família, Deus pode te dar trabalho, Deus pode abrir portas para você andar. Deus é Deus. O importante é você entender: se eu sair dessa, nunca mais eu abandono Deus. Irmãos, Deus está chamando a igreja para um despertamento. Primeira coisa que o cara fez foi montar um altar, foi levantar um altar. Deus quer fazer uma aliança com você nessa noite. Deus quer fazer uma aliança para alguém. Alguém está desesperado desse lado. Alguém está abatido, aflito, o coração está pesado. Deus quer fazer uma aliança com você. Se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você colocar tua casa na rocha hoje, se você proteger tua família, guardar tua família, trazer a tua família para Jesus, que é a arca. A arca foi feita de madeira. Madeira representa a cruz. Cristo já foi na cruz e morreu por nós. Ele nos trouxe vida, salvação, esperança. Aceite a Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Se arrependa hoje. E literalmente estamos entrando na arca, porque o dilúvio está a caminho, mas nós vamos ser salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluias. Nós vamos passar sim por essa pandemia. Nós vamos atravessar essa tempestade, mas quando nós atravessarmos ela, não se esqueça, levanta um altar de adoração ao Senhor. Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. O carcereiro perguntou: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação é coletiva. Muita gente diz: a salvação é individual, mas Deus é plural. Mastiga. A salvação pode ser individual, mas Deus é plural. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus quer salvar toda a tua casa. Se tem alguém do outro lado aí agora que precisa entregar sua vida para Jesus, que precisa se consertar com Deus, que precisa voltar para a arca, voltar para Jesus, voltar para a igreja, escreva aí no chat: bispo, eu quero voltar para Jesus. Eu quero reedificar minha casa. Bispo, eu quero colocar minha família novamente na arca. Eu quero ser salvo da tempestade que virá. Eu quero estar protegido dessa pandemia. Aleluias. Eu sinto que o Espírito Santo quer salvar. Todas as mensagens que Deus tem me dado nesses últimos dias é para a salvação do perdido. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se salve. Aleluias. Aleluias. Onde está você? A primeira pessoa que vai escrever aqui: eu quero voltar para Jesus de Nazaré. Cuidado para você não entrar na letargia, na apostasia. Assim como nos dias de Noé, as pessoas esqueceram Deus. Elas comiam, bebiam, festejavam, celebravam e não perceberam que o dilúvio estava a caminho. Escute esse humilde pastor, com muito temor e tremor, dizendo a você: há uma tempestade vindo sobre nós. Se você quer colocar tua família na arca, compartilha aí: eu quero colocar minha família na arca. Ou se você desviou-se dos caminhos do Senhor, diga: eu quero voltar, eu quero Jesus. Quantos jovens estão me ouvindo agora? Quantos pais de família estão me ouvindo agora que pararam de construir a arca, pararam no meio do caminho de construir a arca? Deus não vai levantar uma arca quebrada. Deus não vai levantar uma arca que não tem porta. Deus não vai levantar uma arca que não tem janela. Deus não vai levantar uma arca que está mal acabada. Quando o dilúvio vir, a arca tem que estar completa, tem que estar bonita, tem que estar adornada. É como a noiva precisa estar adornada para ser arrebatada pelo Cordeiro. Olha o tanto de pessoas dizendo aqui: eu quero voltar, eu quero voltar. Diga isso: eu aceito. Se você quer aceitar Jesus, diga: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você está voltando para Jesus, diga: eu estou voltando para Jesus. Se tem alguém na sua família que não é cristão, pai, mãe, filho, irmão, coloque: eu vou colocar minha família na arca. Escreva no chat. Isso é profético. Isso é profético. Eu vou profetizar para essa igreja que nós vamos passar por essa pandemia. E o primeiro culto que nós vamos fazer após tudo isso terminar vai ser um culto de gratidão, de ação de graças a Deus. Nós vamos levantar um altar de adoração e gratidão a Deus, porque hoje estar vivo é um milagre. Hoje estar vivo é um privilégio. Hoje ter ar no pulmão
é ter milhões dentro de si. Quantos milionários estão morrendo, mesmo tendo oxigênio para comprar, mesmo estando no melhor hospital? Irmãos, a Bíblia diz que foi Deus quem soprou o fôlego de vida no homem. Se Deus tirar o fôlego, acabou. Deus quer salvar a sua casa. Eu quero apresentar uma igreja, uma noiva limpa e adornada, pura, ao Senhor Jesus. Espírito Santo. Anote, por favor, aí em cima, contabilize. Isso, volta para Jesus hoje, jovem. Homem, volta para Jesus, largue a prostituição, largue o adultério, largue a sua amante, volte para Jesus. Volte hoje, largue as drogas, largue hoje. Largue o pecado, volte para Jesus, volte. Entra na arca, volte. Deixa a frieza fora, entra na arca. Deixa a morninão fora, entra na arca. Pega a tua família, põe na arca. Pega teus filhos, põe na arca. Pega a tua mulher, põe na arca. Ninguém vai ficar fora da arca. Põe na arca. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você pode, na sua casa mesmo, segura na mão do seu familiar aí, pai, filho, irmão, reúne na sala, cada um segura na mão do outro. Nós vamos fazer uma oração agora de guerra, de libertação, de quebrantamento. Você que é o homem da casa, a mulher que está dirigindo a sua casa, você que é o cuidador do seu lar, segura na mão dos seus filhos. Nós vamos orar agora, levanta do sofá, segura na mão do seu irmão. Nossa casa, cada casa será uma arca. Escute isso, cada casa será uma arca. Cada casa será uma arca. São quase 300 famílias conectadas agora. Cada casa será uma arca. Cada casa será uma arca. Cada casa será uma arca. Eu quero profetizar que não haverá mais morte na sua casa, porque cada casa será uma arca. Segura, vamos orar. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Proteja-nos, Senhor, do dilúvio que há de vir sobre o mundo. Proteja-nos, Senhor, de todas as coisas que estão acontecendo nesse interim, nesse meio, mortes e mais mortes, desemprego, recessão salarial, doença, enfermidade, pandemia, a política. Senhor, cobre a nossa casa, cobre os nossos filhos, cobre tudo aquilo que pertence a Ti com o Teu sangue. Senhor, conceda-nos vida longa, longevidade, prosperidade. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra agora sobre cada família que está conectada conosco. Cada casa uma arca, cada família é um projeto de libertação, de salvação. Você e a sua casa serão salvos, libertos, para a glória de Deus. Eu quero profetizar sobre os hospitais de São Paulo, sobre os hospitais do Brasil. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, saia em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor levou na cruz as nossas enfermidades, cravou-as no madeiro. Senhor, tem misericórdia da nação, Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, do pai de família que não tem trabalho, Deus, que não tem o que comer em casa. Tem misericórdia do comerciante, Deus, que está quase falindo. Daquela mulher que foi mandada embora, daquele homem que foi mandado embora, Deus, e não tem como pagar o aluguel. Senhor, esconde, Deus, todos aqueles que estão endividados, preocupados, ansiosos, sem dormir direito. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria envergonhados, e nós estamos nessa palavra. Nós não seremos envergonhados. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida dos seus.
Em nome de Jesus, Deus, vai no quarto de hospital agora, desse ente querido que está internado, desse amigo do amigo que está internado, entra com cura, sopra o teu fôlego de vida, enche os pulmões novamente, Deus. Nós repreendemos toda a pandemia na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, em nome de Jesus. Espírito de morte, seja repreendido pelo sangue poderoso de Jesus. Pega essa palavra na sua casa. Todo espírito de morte seja repreendido pelo sangue poderoso de Jesus de Nazaré. Aonde está tendo morte, eu profetizo vida, saúde, em nome de Jesus. 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 Eu sinto a presença de Deus, irmão.